Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje com mais uma videoaula sobre consórcios, que é um tema muito polêmico, muita gente tem dúvidas aí, não sabe exatamente como funciona um consórcio. Bom, o que a maioria não sabe é que os consórcios foram uma invenção brasileira na década de 1960 e é hoje difundida em muitos países. A função do consórcio nada mais é do que possibilitar um grupo de pessoas possa adquirir um bem ou um serviço de uma forma mais barata que um financiamento. Antes de entrar no consórcio, você deve saber bem como funcionam os consórcios, as vantagens, as desvantagens e principalmente como funciona a contemplação para não ser enganado pelo vendedor. Os consórcios funcionam de uma maneira bem simples. Os consórcios nada mais são do que um grupo de pessoas reunidas com um objetivo em comum, a compra de um mesmo carro, de um imóvel com o mesmo valor, de uma grande viagem, de uma festa de formatura. Para que isso ocorra, existem as administradoras de consórcios. Essas empresas recebem por o serviço prestado uma taxa de administração. A taxa de administração varia de acordo com o tipo de consórcio e do prazo. No geral, de 12% a 15% em consórcios de 4 anos e de 20% a 30% em consórcios mais longos, com 15 anos, por exemplo, que são os casos dos imóveis. Esse percentual é em função do bem. Em função desse taxa de administração, você divide pelo período do consórcio para ter então a taxa efetiva. Devido ao alto número de desistências no início do consórcio, devido às cotas compradas com o cliente sem realmente conhecer o produto, sem ter condições de arcar com a parcela, sem ter condições de esperar pela contemplação para adquirir o bem, geralmente as administradoras cobram taxas mais elevadas no início do consórcio, diminuindo-as progressivamente com o passar das parcelas. Outro quesito importante são os grupos. Como é que são formados os grupos? Eles são formados em função do prazo do consórcio. Geralmente, 3 cotas são contempladas por mês, uma por sorteio, uma por lance livre e outra por lance fixo. Então eu criei aqui um exemplo, tá? Um consórcio de um automóvel de R$30 mil, que tem uma taxa de administração de 15% e um prazo de 60 meses. Para a formação do grupo, pegamos o prazo de 60 meses e multiplicamos por 3, tendo então um total de 180 cotas no grupo. O valor da parcela será aproximadamente o valor do bem, mais a taxa de administração, sendo o total de R$ 34.500, dividido pelo total de meses, o que nos daria uma parcela então de R$ 575 para um consórcio de 60 meses, um bem de R$ 30 mil. Os sorteios e os lances funcionam da seguinte forma. O sorteio acontece de forma randômica e geralmente transmitido ao vivo, através de algum canal de televisão ou do próprio site da administradora, ou até mesmo pelo YouTube ao vivo. Tá? O lance livre, o cliente pode antecipar o número de parcelas que mais lhe agradar, e o maior lance será contemplado. É um lance comum, só que ele tem em razão ao número de parcelas. Já o lance fixo depende da administradora, mas geralmente varia entre 20% a 25% do valor da carta de crédito. Por exemplo, uma carta de crédito de 15 anos, geralmente são 40 parcelas o lance fixo. O lance fixo sempre são vários clientes que fazem, então também ocorre um sorteio dentro do lance fixo. Já a contemplação, o sorteado, ao ser contemplado através do lance, recebe uma carta de crédito contemplada, onde o cliente adquire o bem e o consórcio passa a ser semelhante a um financiamento. Como ele passa a ser semelhante ao financiamento, é importante lembrar que tem análise de crédito. O cliente tem a possibilidade de adquirir um bem com maior valor do que a carta de crédito, pagando a diferença em dinheiro, porque o bem será alienado em função da administradora, ou um bem com menor valor do que a carta de crédito e receber o reembolso da diferença do valor. A gente tem 4 tipos de consórcio. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, existem 4 tipos, tá? A classe 1, que são para veículos automotores, isso inclui carros, motos, barcos, aviões, ônibus, motorhome, tratores, enfim, tudo que circula, tá? A classe 2, que é de produtos eletrônicos, como geladeiras, uma televisão mais cara, esses tipos de itens, tá? Os de bens imóveis, que podem ser residenciais, comerciais, terrenos, agrícolas, enfim. Nesse tipo de carta de crédito, de bens imóveis, é importante lembrar que a pessoa pode utilizar o próprio fundo de garantia como lance para o consórcio.
E a classe 4 é a menos comum, que é de serviço de qualquer natureza, que é como a gente citou lá no início do vídeo, para uma viagem, para uma formatura, enfim. Um fato muito importante de o pessoal estar ciente são as vantagens e as desvantagens do financiamento. A menor burocracia, porque para você comprar ele é muito simples. Um custo menor, porque geralmente é realmente muito mais barato que o financiamento. E a obrigação de economizar. Como você não vai receber o bem na hora, geralmente, então você acaba pagando a parcela e vai acumulando um valor ali. Já os pontos negativos, que o prazo para o recebimento do bem ou do serviço normalmente não é imediato, a não ser que vocês tenham muita sorte seja contemplado na primeira parcela. O risco de inadimplência é muito maior que no financiamento. E se o preço do bem sofrer uma variação, por exemplo, o carro que valia 30 mil reais, agora a montadora decidiu que o carro vale 34 mil reais, o valor da parcela também deve sofrer alterações. O que eu chamo muito atenção são os principais erros quando o pessoal compra uma carta de crédito. O principal é a compra precisando do bem no curto prazo e acreditando no vendedor que será contemplado no prazo X. Não verificar a regularidade da administradora, tá? É importante olhar no site do Banco Central quais instituições estão autorizadas a realizar esse serviço. Verificar a taxa de administração e a taxa efetiva para verificar se é realmente mais barato que o financiamento. Ser prudente no comprometimento da renda, porque como no momento em que você recebe o bem começa a se assimilar ao financiamento, existe análise de crédito. Então pessoas com nome sujo, com restrições no SPC, Serasa, pessoas que comprometem mais de 30% da renda também podem ter dificuldade para receber o bem. E o principal erro é acreditar na promessa de contemplação do vendedor. Você lá com vontade de comprar, às vezes não tem condições de fazer financiamento, e o vendedor te garante, não, em 2 meses você será contemplado. Tem que ficar muito esperto com isso aí, com o papo do vendedor, tá, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar ali nos comentários, a gente vai responder em no máximo 24 horas. Podem mandar pelo nosso e-mail também, atendimento@topinvest.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado e peço a todos, por favor, que cliquem em gostei e se inscrevam no nosso canal para receber as novidades. Muito obrigado e bons negócios a todos.